Pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal aí da internet, pessoal aqui presente hoje, casa cheia novamente, um prazer. E dia 1º de agosto, então, só frisando, nós vamos começar o curso Conhecendo o Espiritismo, em que nós vamos estar ali, eu, Jean e grande elenco, não é isso? Que é o nosso curso online da doutrina espírita, sempre às terças-feiras, das 8 às 9, em que nós vamos abordar todos os temas principais para que a gente conheça bem a doutrina. Começando ali pelo Livro dos Espíritos e com ideias que nós temos de futuramente abordar outros temas, livros, etc. Vamos participar aí como moderadores eu, o Jean, o André, o Guilherme, o Renato e a Evelyn. Então vai ter, grande elenco, né, Jean? Dia 1º de agosto, inscrições pelos nossos grupos ou redes sociais, ou direto comigo, com o Jean, com qualquer membro aqui do CAD. Finalizando, nós, como entidade beneficente, vivemos das doações e das contribuições generosas daqueles que participam de alguma forma dentro das suas possibilidades. Então, pelas nossas redes sociais, pelo Insta, pelo Facebook, pela nossa própria página, que é o caritas.org.br, vocês podem acessar informações do Caritas, podem falar com a nossa Edna pelos nossos grupos de WhatsApp, pegar lá o nosso Pix, e, se possível, contribuir de alguma forma, o que for possível, de R$1 a R$1.000, a gente está aceitando, né, já? Assim, é o que vocês realmente puderem, dentro das possibilidades que ajudam a manter a nossa casa. E a gente tem a nossa parte material que precisa ser mantida. Oi? Boa noite a todos, boa noite aos amigos. Geralmente a gente fala boa noite ao pessoal daqui, ao pessoal lá de casa, aos que são de casa que hoje estão aqui, e aos que estão do lado de lá, que as cadeiras vazias, pensem bem, não estão vazias, né? E a palestra de hoje, eu escolhi esse tema Sussurros da Reencarnação, por quê? Porque a reencarnação é um tema... Estou vendo aqui que tem muita gente aqui que já tem um certo conhecimento do Espiritismo, mas tem gente que ainda está tem um primeiro contato com o Espiritismo, está estudando, vem para o centro para tomar um passe, para conhecer mais. Mas a gente sabe que a reencarnação é um tema bastante vasto. É um tema praticamente basilar da doutrina espírita. Nós sabemos isso. Nós sabemos que é um tema que explica boa parte da lógica do Espiritismo, da justiça divina. E seria muita pretensão minha, em meia hora, 25 minutos, querer explicar tudo sobre reencarnação. Primeiro, porque eu não vou saber, porque eu vou errar, e depois é muito pouco tempo. Então, vamos tentar, de uma maneira geral, dar uma observada como se nós fôssemos espectadores sobre a reencarnação, um enfoque maior no motivo pelo qual nós estamos aqui, pelo qual nós reencarnamos, no progresso, na questão da purificação, da evolução. Mas preciso deixar claro uma coisa, né? Foi Kardec que inventou a reencarnação? Ou melhor, os espíritos através de Kardec? Não. O conceito de reencarnação, como muita gente sabe, ele é muito antigo. Muitas doutrinas antigas, até no Egito antigo, 3.000 anos antes de Cristo, já se falava em reencarnação. As religiões indianas, agora não foi. As religiões indianas, como o hinduísmo, o budismo, também trazem no seu bojo a reencarnação. O judaísmo antigo também já tem comprovações de que falava sobre reencarnação. Os celtas já falavam em reencarnação. Aqui, agora sim. Atualmente, a gente pode até falar que uma vertente mais esotérica do judaísmo, o pessoal chama de cabala, também fala, uma vertente esotérica do cristianismo, embora seja minoria. Pitágoras já falava, Pitágoras fundou até um instituto, isso que a gente está falando já é de 500 anos, séculos antes de Cristo. Sócrates, Platão. Então, não é uma ideia nova. A reencarnação, para quem não sabe, retornar para a Terra, retornar a um corpo físico, o espírito que desencarnou retorna a um corpo físico diferente, portanto, não é uma ideia nova. Apenas Kardec codificou, através das informações dos espíritos,
de tal maneira que servisse para a gente, para nós aprendermos, para nós nos melhorar através do Pentateuco. Kardec colocou nos 5 livros, são os livros básicos do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Inferno, o Evangelho sobre o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns. Então, lá, o enfoque aqui essa noite vai ser sobre a reencarnação, sob a ótica espírita, ok? Há uma coisa interessante que eu queria falar, que nessas religiões, principalmente na maioria das religiões indianas, a grande, vamos dizer assim, grande parte das religiões indianas consideram a libertação desse ciclo de reencarnação como um objetivo máximo, o objetivo espiritual supremo da vida, que é semelhante ao espiritismo. Mas nós vamos falar nisso um pouquinho lá para frente. Agora, vamos continuar tocando o nosso barquinho aqui. Muita gente pergunta, né? Mas e o cristianismo, a reencarnação? A reencarnação, ela consta da Bíblia? A reencarnação, ela constava da Bíblia? Onde é que eu acho? Bom, pelo que apuramos, pelo que muitos estudiosos espíritas e espiritualistas apuraram, constava, sim, dos livros sagrados, dos evangelhos, etc. Mas foi modificado. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo concílio, né? Nos 5 primeiros séculos da Igreja, ou melhor, nos 5 primeiros séculos depois que Cristo partiu, houve alguns concílios, onde os bispos, os teólogos se reuniam e modificavam o Evangelho, tiravam umas coisas, colocavam outras, davam outras interpretações. E, segundo alguns estudiosos do espiritualismo, o último, que foi o de Constantinopla, em 583, através do imperador convocado pelo imperador Justiniano e a sua linda esposa, a pedido da sua linda esposa Teodora, esse teria removido todos os termos que faziam menção à reencarnação. Embora não conste das atas, entre aspas, né? Por quê? Parece que essa Teodora era uma pessoa não muito benquista na sociedade, escravocrata, e corria na boca do povo de que ela teria que passar ainda muitas encarnações para conseguir se recuperar, para conseguir se purificar de todo o mal que ela estava praticando na sociedade. Então, vamos resolver o assunto, vamos mudar o Evangelho. Mais fácil. Vamos mudar. Então, mudou-se. Eu não vou entrar aqui em celeuma, não vou entrar aqui em temas polêmicos, mas tentaram retirar, mas vou dizer para vocês, não conseguiram. Se você lê hoje a Bíblia, se você lê hoje alguns textos evangélicos, com a mente aberta, todo mundo precisa ter sempre a mente aberta para ler esses textos. Nós vamos observar diversas passagens do Evangelho onde eles falam, onde Cristo falou sobre a reencarnação. Eu não estou falando da ressurreição, estou falando da reencarnação. A ressurreição, aquele termo cunhado para que você, da morte, volta à vida no mesmo corpo. Ok? Uma dessas passagens, aliás, 2 dessas passagens, que é a de Elias, né, que Jesus falava que era a reencarnação de Elias, João Batista era a reencarnação de Elias, e de Nicodemos, estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema muito interessante, muito gostoso de ler. Essa primeira passagem era do profeta Elias. O profeta Elias viveu em Israel há muitos séculos antes de Cristo, e havia a profecia de que ele ia voltar, né? Então, vou ler rapidamente esse pequeno diálogo. Jesus estava lá numa caverna, né? Perguntaram para ele, Jesus pergunta para os discípulos, né? O que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? O que dizem que eu sou? Dizem uns que é João Batista, que é Elias,
que é Jeremias, ou algum dos profetas. E aí ele vira para Pedro e fala, e você? O que você acha que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Cristo fala que isso foi Deus quem falou para ele. Aí pergunta para ele, por que dizem os escribas ter preciso que antes volte Elias? É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprove, e assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os seus discípulos compreenderam que ele falava de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. E não se podia falar em ressurreição, porque João Batista foi visto criança. Ele tinha família. Então, é uma passagem naturalmente clara do Cristo. Mas tem uma mais legal ainda. Vamos lá. Nicodemos, eu gostei desse negocinho aqui que é essa Nicodemos era vamos dizer assim, uma autoridade judaica, vamos pôr assim. Em alguns textos eu li que ele era considerado senador, em outros eu li que ele era doutor da lei. Eu vou ficar com o termo jurista. Eu gostei num termo que um palestrante usou. E ele chega uma bela noite, na calada da noite, escondido, chega para Cristo, Jesus, vem cá. Aí chega e fala, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que você faz se não viesse da parte de Deus. E Jesus fala, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino do céu ou o reino de Deus se não nascer de novo. Começou. Já começou aí. Aí Nicodemos não entendi. Nicodemos vira e fala, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus, ai meu Deus, ele fala, em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Em primeiro lugar, o homem não renasce, digo-te, se um homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Muita gente interpreta essa questão da água como batismo, né? Mas a gente, estudando, você pode interpretar também, a água era um elemento muito importante, é um elemento muito importante. A água é a origem da vida, a origem orgânica. Tudo advém da água. E os antigos também sabiam disso. E se vem da água, nós estamos falando do corpo orgânico. Misael também fala, vem do Espírito. Então, Jesus ali já começa fazendo uma distinção. Olha, você tem o corpo, você tem o Espírito. Depois ele vem aqui, o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. De novo, uma nova distinção. O corpo orgânico provém do corpo orgânico. O Espírito, não. Aqui, Jesus já dá uma palhinha da pré-existência da alma. Porque se a alma fosse criada no momento da concepção ou do nascimento, nós saberíamos a origem dela. Por que é importante isso? Porque vem essa outra parte aqui. Olha, alguns textos aqui, onde está a palavra Espírito, está escrito vento. Só que ele quis se referir ao Espírito ou do ser humano ou de Deus. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Jesus vem e arremata. Porque o Espírito não sabe, você não sabe de onde vem. Pelo menos naquela época, eles não tinham essa noção ainda. Olha para a existência da alma de novo. Então, você tem o corpo que vem da carne, o Espírito que vem, anima esse corpo, e depois, para onde ele vai, esse Espírito,
Não se sabe. Hoje, com o Espiritismo e com as obras de Kardec e com os demais escritores espíritas, a gente sabe. O caminho é o caminho da purificação, é o caminho da evolução. Mas eu não vou ficar aqui me atendo a isso, porque me faltam conhecimentos profundos da Bíblia, né? Isso aqui é só para a gente ter uma pequena noção. Mas consta, pessoal, está lá. Isso é só mais uma provinha da reencarnação. O nosso querido Livro dos Espíritos, leitura obrigatória, também fala um monte da reencarnação. E vocês, acredito que todo mundo já leu aqui, né? Sim. Vai terça-feira, né? Sim, né? Eu brinquei com o Luiz ali que muita gente usa que nem no ramo do direito a gente fala que é que nem ver um código penal. Você pega, vamos ver o que ele fez. Você abre na página lá, vê lá artigo 82, 83, beleza. Aí a gente fecha o livro e depois guarda. Né? Max, Oi. Max, sei isso aí uns anos atrás também em palestras, e a própria Igreja Católica aproveitou esse ensejo, né, para utilizar o termo ressurreição como algo muito mais, digamos assim, extraordinário, né? Só a respeito a grandes espíritos, como o caso de Jesus, né? Sim. Ou no final dos tempos, né? Ou no final dos tempos, onde todos... Isso. Né? Só para eventos extraordinários. E que a reencarnação, ela daria a entender que, vamos usar uma palavra da Igreja Católica, o pecador, né, que nós, os espíritos, não usamos, o pecador, ele tinha, digamos assim, a liberdade, né? E ali era uma forma de cercear a liberdade e falar, não tem outra saída. Né? Você não vai ter uma nova oportunidade para uma nova encarnação. Na verdade, você errou, se deu mal, né? Eu não vou entrar nesse mérito para não deixar os ânimos exaltados, mas sim, quando você compara o Espiritismo com esse tipo de doutrina de, desculpa a palavra, danação eterna, você errou e acabou, não tem lógica. E aí agora, ao longo da noite, você vai ver, né? Nós vamos tentar puxar essa lógica. Faz sentido a reencarnação, né? Mas bem lembrado, meu caro. Vamos lá, pessoal. A primeira perguntinha aqui que eu vou fazer para vocês é do próprio Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Eu não estou falando da reencarnação, da encarnação. Gente, para que eu estou aqui? Gente, por que eu nasci? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Daí, então, vai demorar, né? Muito. Bom, é uma resposta. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem, certo? Então, se me dão um limão, eu vou fazer uma soda limonada. Então, a gente tem que espremer, misturar gás, água e fazer e tirar tudo. Então, chegar à perfeição. Aí começa a nossa conversa de hoje à noite. Calma, gente, calma. Tem necessidade de encarnação nos espíritos tem necessidade de encarnação nos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Essa pergunta a gente vai responder um pouco mais lá na frente. Mas sim, porque nós temos que partir do princípio que o espírito foi criado simples e ignorante. E a chance de evolução e de aprendizado, de caminhada na seara do bem, ou da própria vida, ou da evolução, ela é igual para todos e para todas. Todos vão ter as oportunidades. Então, essa perguntinha falou, sim, o espírito desde o princípio só segue o caminho do bem. Tudo bem. Só seguiu o caminho do bem, mas mesmo assim vai ter que passar por provações, por expiações, que nós vamos explicar aqui, que talvez chegue mais rápido no fim do que do que Márcio aqui, que só faz besteira. Mas vamos lá, vamos tocando barco. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Pluralidade de existências. Não tem como nós nos corrigirmos, seres imperfeitos que nós somos, sem a pluralidade das existências. Para corrigir os erros,
de outrora, agora, ou o de agora, nessa própria vida ou em outra vida. Não tem como. A gente pode até desencarnar, chegar do lado de lá. Oi, que beleza! Vou estudar aqui, vou para aquela colônia ali, Você fica 40 anos lá, realmente você aprende, estuda, mas vai chegar um momentinho, Belo, você vai ter que voltar aqui, ó. Mas também já vamos chegar lá também. Há uma paz, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Eu sei que aqui é muita coisa, muitas pessoas que estão aqui já conhecem, mas eu gostaria que também os nossos amigos que estão começando a conhecer o Espiritismo procurassem ler esse livro dos Espíritos, que ele traz respostas para várias questões da nossa vida, para quase tudo. É muito bacana. Não? Qual o fim objetivado da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. Estamos chegando no tema que eu quero conversar. Progressivo. Está vendo? A palestra é progressiva. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas e não tenha mais necessidades das provas da vida corporal. A gente está quase lá, né, gente? Quase! Eu não vou ler todas as perguntas, né? Onde fica o espírito depois da sua encarnação? Espírito bem-aventurado, o espírito. Olha só que 171 aqui. Vamos ler. Deixa eu ver esse. Tem que esse fundo dogma da reencarnação, a justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Olha outra palavra importante que nós vamos conversar daqui a 5 minutos. Progresso, arrependimento. Cheguei. Eu espero que todos tenham assistido a palestra do meu amigo Guilherme, que está ali. Falou do progresso, né, Guilherme? Isso. Eu vou falar de novo, Guilherme. Lei do progresso. Posso falar? Tá. Pessoal, vocês vão agora entender por que falar do progresso é importante. Porque qual que é o objetivo primordial da nossa encarnação ou da reencarnação? Não é, como diz lá, purificação? Chegar mais perto do Criador, chegar mais perto de Deus, ou chegar até Ele, não sei, conheço, não sei como é, não tenho capacidade para imaginar. Como fazer isso? Através de melhorias constantes, através de burilamento, através do progresso intelectual e moral, os dois. O progresso ele tem várias facetas, mas todas elas acabam se encaixando apenas nesses dois, intelectual e moral. Eu vou até ler esse trechinho aqui do livro do Céu e Inferno. Primeira parte, capítulo 3, fala: o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, ele alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir um mesmo nível. Pessoal, isso é muito interessante. Érica está aí para não deixar a gente, né, mentir. 2 aulas que nós tivemos, dois bate-papos que nós tivemos com a turma na segunda-feira e nós discutimos esse assunto. Foi muita coincidência. Eu até falei para eles: é meu tema, para de discutir, para de falar. Depois eu vou mostrar aqui um equipamento tecnológico que eu trouxe para ilustrar melhor essa questão do progresso. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: progresso. Vocês acham que nós somos ensinados a ter progresso? Isso é uma doutrina colocada em nossa mente? Ou isso já está dentro de nós, no nosso espírito, no nosso perispírito, no germe, quando
Deus nos criou, ele já nos criou com o germe do progresso. A segunda opção, o progresso não para. Você pode querer parar o progresso, você pode tentar lutar contra, tentar nadar contra a maré, mas você não vai conseguir. A lei é clara, é progredir, ir para frente. O progresso, vamos estar falando muito aqui em progresso moral e progresso intelectual, né? Progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, mas o progresso intelectual decorre do moral. Perdão, progresso moral decorre do intelectual. Por quê? Porque você precisa estudar para conhecer as leis divinas, conhecer as coisas do mundo, e aí você consegue formar uma ideia e se melhorar moralmente. Mas o pessoal fala, nossa, fica complicado você estabelecer essa diferença. Pessoal, existe gente que tem uma moral muito elevada com o progresso intelectual ainda reduzido, mas em evolução? Existe? Existe. Existem pessoas que têm um progresso intelectual extremamente avançado, mas moralmente a pessoa ainda está atrás? Existe, não existe? Vamos tentar ilustrar isso com o equipamento que eu trouxe aqui, caríssimo do Japão. Eu formulei uma teoria do Márcio das cordas. Está vendo essa cordinha linda aqui? Aqui nós temos progresso moral e aqui nós temos progresso intelectual. O ideal, que é que na nossa seara evolutiva eles estejam... Está todo mundo olhando? Parelhos. Juntos, parelhos, gostei dessa. Né? Bom, bonito essa parelhos, né? Cavalos. O ideal é que estejam juntos. Aí já é coisa de Bluetooth. Né? Aí é... Não, mas, cara. Aí, o que acontece às vezes, pessoal? A pessoa estudou muito. Uma nação, você tem muitas nações desenvolvidas, extremamente desenvolvidas intelectualmente, em que a maioria dos seus habitantes são ateus. Isso, o fato de ser ateu não quer dizer que a pessoa não tem uma moral elevada. Mas é só para vocês entenderem que as coisas não andam atreladas. Você tem pessoas desenvolvidas intelectualmente que praticam atrocidades. Correto? Então, às vezes, na nossa esfera evolutiva, esses que estavam parelhos, conforme disse o Bálsamo, começam a se separar. Então, a pessoa começa a ter um progresso intelectual aqui em cima, ou a pessoa começa a evoluir moralmente, mas não está estudando, está lá, sabe aquele espírita que está lá em casa, está lá olhando para os livros ali, né, o Evangelho, o céu e o inferno está ali olhando, ele olha para lá, depois eu vou lá na aulinha e aprendo lá. Só que é o seguinte, pessoal, vai ter uma hora que a corda vai esticar e você não vai mais conseguir subir. Você fala, nossa, mas eu estou evoluído moralmente. Você acha que está. Porque o que hoje você acha que é correto, pode ser que não seja. O que hoje você entende que é correto, que é uma bondade que você esteja praticando, pode ser que a hora que você estudar mais profundamente, você entenda, não é, olha a besteira que eu ia fazer. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O tema da eutanásia. A gente sabe a eutanásia, querer abreviar o sofrimento. Quem não quer abreviar o sofrimento de alguém que está sofrendo? Aí você não tem aquele conhecimento, não estudou sobre a vida, sobre a reencarnação, aí você vai e quer praticar, mas aí você acha que está agindo com o coração, está praticando uma bondade, mas aí você vai estudar, você vai ler, e aí você vai entender que você pode estar abreviando uma experiência pelo qual a pessoa mesmo pode ter pedido. Eu não sei, cada caso é um caso. Aí você muda seu entendimento. Então, a sua moral pode ser modificada. Mas como é que ela vai modificar? Porque a corda que está puxando. Ela não vai arrebentar nunca, ela vai puxar. Então, ela obrigatoriamente vai puxar o outro para cima. Estava de ponta cabeça, né? Vai puxar para cima, progresso intelectual. Não tem como um atrás do outro. Pode puxar para baixo, pessoal? Eu posso regredir moralmente ou regredir intelectualmente? Não.
O espírito não perde aquilo que ele aprendeu, ele não perde a sua evolução moral ou a sua evolução intelectual. Pode ser que, como encarnado, o seu corpo físico apresente alguns probleminhas. Você pode ter Alzheimer, ou seja, você pode ficar impedido de acessar esses conhecimentos momentaneamente, mas à noite, quando você desprende do seu corpo, você volta a ter algum acesso. Então, o espírito não retroage. Você não vai retroagir na moral. Ah, mas fulano ali praticou umas bondades, mas dali a pouco ele fez um monte de coisa errada. Ele não estava pronto. Ele não passou por provações. Conversamos isso também, né, Érica? Não estava pronto, não passou por provações. Precisa passar por novas provações para... Oi? Foi reprovado na prova. Foi. Tirou nota baixa. Tirou nota 0 na prova, lembra? Ele passou por uma provação e não passou. Passou por uma provação, mas não passou, entendeu? Pegou, tirou 0. Então, os dois são uma ferramenta fundamental para a nossa evolução e para a nossa caminhada na pluralidade das existências. Mas não acabou. Tem mais coisas. Vocês estão achando que reencarnar é fácil? Vocês estão achando que é chegar aqui? Não, tem mais coisa. Tio Márcio separou mais um negocinho, mas a tecnologia acabou, tá, gente? Se alguém quiser depois, eu estou patenteando. Muito bom. Bom, tem... Eu queria usar isso aqui, mas não consigo. Alguém já ouviu falar no Código Penal da Vida Futura? Eu falei com a mulher dele outro dia, podemos perder de ler a parte que o advogado começa a defender as causas. É verdade, né? Pessoal, nada mais é que um compêndio, né? O Kardec preparou com as informações dos espíritos, uma série de frases, ele elencou como se fosse um código penal mesmo, artigos e tal, para explicar um pouco da justiça divina, explicar um pouco, um pouco da ação e reação, um pouco do porquê eu tenho que ter de retornar, porque o que eu fiz é uma falta, como que eu vou resgatar essa falta. Então, dê uma lida no livro está no Céu e Inferno, tá? Óbvio, para capa ali, né? Aí vocês dão uma... Eu separei os principais artigos para a gente dar uma sapeada aqui. O espírito deve sofrer não só por todo o mal que ele fez, agora é importante, mas também pelo bem que ele poderia ter feito e não fez na sua vida terrestre. Portanto, pessoal, assim como aqui na Terra, você pode responder, dependendo do caso, por omissão ou por uma conduta comissiva, como dizem os advogados, lá também, não é que você vai ser condenado, mas tudo que você fizer vai ficar marcado em você. Você poderia ter ajudado o seu próximo, você poderia ter ajudado a sociedade a evoluir, você poderia ter ajudado a si próprio, a sua família. E pior, gente, além de não ajudar, você ainda fez coisa errada. Aí ferrou, né? Aí complicado para a gente recuperar. Mas tem solução. São os agravantes, né? Tem os atenuantes e tem os agravantes. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência celular, na seguinte, ou nas seguintes, plural. Ele deve estar na 24ª. De um erro lá que eu fiz lá, né? Porque todas as existências são solidárias. Olha, mais termos, né, doutor? São solidárias umas às outras. Aquele que aqui está na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Está ficando legal. Outra coisa. Aí muita gente fala, mas será que fiz aqui na outra encarnação? A gente fica naquela, né? Será que... Vamos observar a nossa própria vida. Vamos observar a nossa vida financeira, os nossos amigos, o trabalho que a gente escolheu, se a gente está feliz no trabalho ou não. Nós vamos ter indicativos do quão legais nós fomos na outra encarnação. Vamos observar os talentos nossos escondidos. Mas, voltando ao assunto, vamos supor que você aprontou.
Nós somos imperfeitos, a gente erra. E aí qual é o primeiro passo para a sua redenção? Eu estou aqui encarnado, o macho está encarnado. Fui lá, amarrei as latinhas no rabo do cachorro, o cachorro saiu lá, pronto, pratiquei uma maldade. Gente, o primeiro passo é o arrependimento. Aquele arrependimento profundo, sincero, que você realmente fala, cara, eu errei mesmo, coitado, eu fiz outra pessoa sofrer, eu fiz outra pessoa chorar, ou eu prejudiquei o meu próprio corpo, a minha própria mente. O arrependimento, é o primeiro passo, é o passo que abre uma longa estrada de recuperação pela frente. Pessoal, o arrependimento é o suficiente? Se eu pratiquei o mal, eu vou lá, depois de um tempo, chego para a minha vítima e peço perdão. A minha vítima fala, ok, filho, eu te perdoo, vá em paz. Uhul! Estou livre? Não, não estou livre. Por quê, pessoal? Porque a justiça divina, a justiça de você para com você também não está satisfeita. Você precisa se arrepender, você precisa expiar, que é, eu não gosto da palavra sofrer, mas que é passar por tormentos, passar por dificuldades, passar pela mesma situação ou semelhante ou paralela àquela que você fez outras pessoas passarem. Ufa, sofri bastante. E agora, pessoal? Está pronto? Corrigir meu erro? Não, porque falta um ingrediente aí, pessoal. Reparação do dano, reparação do erro. Não temos direito também à reparação de danos? O Espiritismo também. Adianta praticar, o dano foi feito. Então eu tenho que me arrepender. Tem gente que vai corrigir o dano sem se arrepender. Tá bom, pulou uma etapa, beleza, falta um adiantamento moral, mas beleza, tá bom. Eu vou sofrer, eu vou corrigir o erro. Maravilha, corrigir o erro. Corrigir o erro, pessoal. Ufa, acabou? Oi. Dentro da sua opinião, o que você pensa a respeito? Dentro de tudo isso aí, o perdão do ofendido também pesaria? Dá para ouvir a pergunta? O perdão daquele que foi ofendido, agredido, em relação a uma situação, teria algum peso? O que você acha? Dependendo da sua opinião. Verdade. Eu acho, assim, como diz o meu amigo, circunstância atenuante, o perdão do ofendido. Foi a primeira coisa que eu falei aqui, né? Ele ajuda a você encontrar o seu caminho, a você não se sentir o último dos mortais. Ele tira um peso das suas costas. O perdão, ele te dá paz ao seu coração, mas não vai te livrar de reparar o erro, a não ser que você repare o erro desta pessoa. Aí não sou mestre na justiça divina, mas oi? Assim, suaviza. O arrependimento aqui, ó, suaviza as dores da expiação. Sim. Dando esperança e preparando as vias de reabilitação. É o que a gente acabei de falar. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Eu falo isso porque muitas vezes cria-se um ciclo, né? Em que aquele que foi ofendido e agredido revida. E sim, dentro do espiritismo a gente tem as situações do obsessor, né, que pode ser encarnado ou desencarnado. exatamente. Persistentemente tenta se vingar, né? Esse ciclo tem que ser rompido. Isso, então, o ciclo tem que ser rompido. O momento que a gente romper esse ciclo, cara, vai ser uma luz para os dois. Vai ser uma bênção para os dois. Os dois vão se recuperar. Lembra aquela história aí? Então, está do lado de lá, vai estudar, vai aprender, vai evoluir. Vai ter que provavelmente voltar para corrigir, vai ter que passar por novas provações. Não dá para abreviar muito, mas você pode passar melhor pelas suas provas. Você pode atenuar, você pode ter mais consciência, mas não elimina a prova. Minha opinião, pelo que eu li. Tá?
Eu tenho que pedir o aval aqui do mestre. Tá? Pessoal, reparação. Eu estava falando para vocês. Olha, eu já me arrependi, pedi perdão, expiei, reparei o dano. Estou pronto? Acabou? Não. Está quase, pessoal. Está quase. Provação. Vamos supor que você praticou tudo isso. Aí, meu amigo, Deus, seus mentores, sei lá quem vai chegar e falar, ó, é mesmo? Vamos testar esse menino, Márcio? Vamos ver. Você vai passar por uma aprovação. Provavelmente vão cutucar a sua fraqueza. Aquele local onde você já tem essa tendência a, digamos assim, não acertar, para deixar mais suave. A aprovação, ela é muito importante. Então, tem uma diferença tênue, pessoal, entre expiação e prova, porque a gente costuma falar da boca para fora, planeta de provas e expiações, mas o que é isso? Isso, a aprovação vai pôr à prova tudo aquilo que você aprendeu. E você, a maneira que você passar por essa aprovação, a resignação, o estudo, a sua revolta, tudo isso vai ser levado em consideração, vai ser levado em conta. Eu estou até pensando em dar um exemplo pessoal aqui, uma coisa que eu fiz uma vez. Eu era moleque, uma bobagem, trabalhava no órgão público e surgiu uma oportunidade de eu me transferir para uma área. Eu quis ir para uma outra área, achei que ia ser melhor para mim, moleque, vamos embora. E aí eu consegui conhecer uma pessoa que conhecia a outra, tal, e me levou para uma determinada autoridade. Essa autoridade falou, não, vem trabalhar aqui comigo, tal. E eu fui, mas eu fui muito, eu gosto dessa palavra, atabalhoadamente. E quando eu vi, eu já estava no meio de um furacão, essa pessoa que me chamou lá fez um ofício e falou, ó, você vai protocolar esse ofício para sua transferência. Quando eu estou indo embora do prédio, sabe a hora que os homens, os homens chamam? Nesse momento eu... Para, Márcio. Vai ver o que está acontecendo, vai ver. Vai dar uma estudada no caso. Aí eu fui olhar onde eu ia trabalhar. Foi aí que eu fui atrás. E não gostei do que eu vi. Não gostei do que eu senti no local e me arrependi. Mas isso não é tudo. Quando eu fui ver realmente o que estava acontecendo, eu estava pisando numa pessoa. Eu nem sabia disso. Havia uma pessoa que eles iam tirar para colocar eu, e essa pessoa, coitada, não queria sair, essa pessoa estava aos prantos. Eu fiz essa pessoa sofrer. A culpa foi totalmente minha? Não, mas eu poderia ter evitado a situação se eu tivesse investigado antes, vocês concordam? É uma bobagem, mas é só para ilustrar. Consegui reverter o quadro, quase perdi o emprego, eu estava no estágio probatório, né? No serviço público você tem esse período que você fica no estágio probatório. Não perdi, acho que por intercessão divina. Por quê? Porque eu não protocolei o ofício. Eu devolvi para a autoridade o ofício. Não preciso dizer que a autoridade ficava dando pulo desse tamanho. Bom, passou, a pessoa ficou lá onde ela tinha que ficar, eu fiquei onde eu tinha que ficar. Passaram-se os anos, depois de uns 10 anos, surgiu uma determinação, aquelas que vêm de cima para baixo, falou, olha, os 25 mais novos vão ser transferidos para o interior. Pô, gente, eu estava para casar com minha linda esposa, que está ali no fundo, ela não gosta. Estava para ver apartamento, essas coisas. Eu falei, cara, eu não quero ir para o interior agora, 300 quilômetros da capital, vocês estão loucos e tal. E isso começou a me tirar do prumo. E eram 25, e aí eles falaram assim, os 25 têm que preencher para onde querem ir. Senão, nós vamos colocar vocês para esses lugares. Eu peguei carro, fui visitar a cidade, fiz isso, fiz aquilo, estudei sobre a cidade, liguei para... Pronto, chegou o dia da escolha. Na hora de escolher, pim, de novo. Márcio, calma. Veja, eles não estão decidindo por mim. Eles só pediram calma. Falaram, analisa bem. Eu fui e analisei bem. E quer saber? Eu falei, não vou assinar nada. Porque se eu assinar, eu estou me condenando, eu não vou assinar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E o que aconteceu?
Nada, as 17 pessoas, as 25 que assinaram a cidade, escolheram a cidade, foram transferidas. E ninguém mais foi, e eu não fui transferido. Agora, preparando a palestra, foi que eu entendi que eu passei pela mesma situação em que eu fiz a moça passar. Eu não sei se foi uma intervenção divina, mas que eu espiei exatamente o que eu fiz ela passar. Eu espiei. Eu lá atrás eu me arrependi, lá atrás eu consegui mais ou menos, não é reparar o dano, a gente fala damage control, né? A gente fez um controle de danos, e aí eu passei, agora eu espiei, e hoje eu aprendi. Lógico que depois de tanto tempo eu aprendi várias lições, mas foi muito legal fazer essa palestra, porque foi o momento que veio na minha mente o link das coisas. Ou seja, você pode pagar, entre aspas, nessa própria encarnação, mas você vai pagar aqui. Lembra daquela expressão, aqui se faz, aqui se paga? Ela tem muito fundamento. Aqui se faz, aqui se paga. Pode ser não agora, pode ser 200 encarnações depois, mas você... Hã? Na próxima você vai divulgar. Deus me livre. Não, chega, cara. Não. Ai, ai. Gente, eu juro que está acabando, tá? Não sei nem há quanto tempo eu estou falando, mas... Olha que interessante. O artigo 30º do Código Penal da Vida Futura. Os espíritos em punição são, portanto, como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é culpa deles. A nossa doença é nossa própria culpa. E dos meios curativos dolorosos, olha a expiação, de que ela necessita, mas que tem esperança de sarar, e que saram tanto mais depressa se seguirem mais exatamente as prescrições do médico que vela por eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por falta sua, o médico e o Pai Celestial nada tem a ver com isso. Por fim, pessoal, para a gente tentar agora dar uma amenizada, porque é um assunto pesado, né? Como é que estão hoje as pesquisas científicas sobre a reencarnação? Porque nós falamos aqui dos demais povos que creem na reencarnação, nós falamos da Bíblia, dos espíritos, das mensagens, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar... desculpa. Acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar no termo EQM, né? Ou Near Death Experience. São aquelas pessoas que passaram por aquela experiência de quase morte, pessoas que estavam à beira do túnel, sabe aquela coisa, opa, vou, não vou. Essas pessoas muitas vezes escrevem o que viram do outro lado e elas voltam. E isso é relatado, isso é estudado, mas não necessariamente para a reencarnação. Embora, quando essas pessoas estão lá, elas veem outros parentes, etc. Um bom nome para você estudar é o Raymond Moody. Aqui, para mim, a parte de ouro da reencarnação são as crianças que se recordam das encarnações passadas. Nós temos 2 grandes escritores que trataram desse assunto. Esse assunto é fascinante. Tá? O Hernani Guimarães Andrade, que é o brasileiro, né? E o Ian Stevenson, que era psiquiatra, professor lá da Universidade da Virgínia. O que mais intriga não foi só a questão das crianças se lembrarem de vidas passadas, é o trabalho investigativo deles. Se vocês pegam o livro do Hernani, que é até aqui, ó, que é esse aqui, Reencarnação no Brasil, o primeiro caso dele é muito interessante, e no final do caso, ele faz uma série de análises contra, é como se ele fosse, como é que é aquela expressão, advogado do diabo, né? Como se ele mesmo questionasse os métodos utilizados por ele. Por exemplo, uma criança lá que ela já nasceu, não é que ela falava italiano, mas é aquele caso de xenoglossia, né? Que é xenoglossia, né? Que é você fala um idioma que você não aprendeu. Essa menina
vira e mexe ela falava, e ela falava naturalmente. Quando faziam alguma pergunta para ela respondia, não, eu estou feliz. Ah, io parlo italiano. Quando alguém pergunta, você fala italiano? Eu parlo. Então, essa criança fazia isso. E algumas dessas investigações, as crianças se lembravam da outra vida e dos outros pais, dos irmãos, e muitas vezes eles estavam vivos. O professor Ian Stevenson, ele catalogou 3.000 casos, e ele ia no Sri Lanka, na Índia, no Líbano, parece que os drúzios, né? Os drúzios acreditam na reencarnação, os muçulmanos ortodoxos não. E ele entrevistava a família, e ele levava, às vezes, a criança, ele acompanhava a entrevista da criança com a outra família dele, que ele achava que viveu na outra vida. É uma coisa de louco. A criança identificava cada um da família, os locais. A própria sucessão do Dalai Lama. Também, do menino, né? É verdade. Ele sabia tudo. Impressionante. E você vê, por exemplo, você sabe uma coisa que fala, Marcelo? Muita gente questiona isso, isso aí pode ser uma memória genética, né? Você pega o caso dessa menina que falava italiano, ele analisou, ele puxou a árvore da família e ele viu que tinha realmente algum antepassado italiano, mas que não viveu na época da guerra. E a menina descrevia os bombardeios em Roma, ela falou como é que ela desencarnou, etc, etc. Não dá para puxar essa memória. E uma memória genética que só vai ser utilizada em determinados momentos, então não pega. Agora, você tem que fazer essa análise. Ele analisou por fraude, ele viu que a família era uma família bem estruturada, de classe média, uma família que nunca contou o caso para ninguém, uma família que pediu para não identificar o nome de ninguém, nem da criança, que não quis holofote, não quis foto, não quis nada. Então, como ele fez essas investigações, nós temos que fazer, nós também temos que ter ao ler essas coisas. Então, pessoal, leia esses 2 livros que eu comentei, é muito bacana. São casos que vocês vão ler e vocês vão ficar arrepiados. Não é para ficar na fenomenologia, né, como diz o nosso mestre Luiz, mas é para trazer conforto também. É para comprovar, tá aí. Deus permite que algumas crianças se recordem justamente para trazer essas informações para a gente. E tem a terapia de regressão a vidas passadas. Um grande escritor a respeito é o Brian Weiss, ou Weiss, né? Weiss. Não é nem Weiss nem Weiss, é Weiss. Eu acho que eu não fui alemão outra vez. Então, esse último caso aqui é um caso que rola até hoje, o caso de um menino americano que se recorda também, em tese, se recorda de outra encarnação como piloto. Eu sempre falo de piloto porque eu gosto de aviação, né? Então eu sou meio suspeito para ir atrás desses casos, né? E tem livro, tal, ele acordava de madrugada, ele desenhava, ele deu o nome dele, o nome dos colegas dele, deu o nome do porta-aviões, ele acompanhou a busca pelo avião, ele deu onde foi afundado, uma série de coisas. Mas esse caso em específico, eu estava lendo, não dá para você, como não passou pelo mesmo crivo investigativo que o Dr. Ian Stevenson submete os demais casos, ok? Por fim, pessoal, quase por fim. Quem conhece o Carl Sagan? Olha o currículo do homem. Cientista planetário. Só aí eu já falei, já era. Tchau, foi embora. Astrônomo, astrobiólogo, nem sei o que é isso. Deve procurar vida em outros planetas, não sei. Astrofísico, escritor, divulgador científico e escritor norte-americano Carl Sagan, né? Em seu penúltimo livro escreveu: no momento em que escrevo, há 3 reivindicações no campo paranormal que, na minha opinião, merecem um estudo sério. Que as crianças pequenas às vezes relatam detalhes de uma vida anterior que, após a verificação, se mostram precisos e que elas não poderiam ter esse conhecimento de nenhum outro modo que não pela reencarnação. Arrepia, né, gente? Pessoal, para encerrar, antes que o Luiz me jogue a cadeira, uma frase de Chico Xavier,
Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para nos ajudar, para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Nós estamos com as pessoas certas, pessoal, aqui no centro, em casa, e no trabalho. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Boa noite, paz e Cristo a todos. Então, nós vamos fazer agora a nossa vibração, vamos fazer o nosso pensamento positivo, vamos vibrar por aqueles que necessitam de apoio moral, espiritual, físico, onde quer que estejam. Para isso, vamos entrar no processo, respira fundo, deixa o ar entrar e sair de você. Foram muitas informações, permitam que essas informações possam fluir. Com tranquilidade. Bem tranquilos. O ar entra, o ar sai. Mentalizem agora um lugar muito especial para vocês. Um lugar de paz, onde vocês se sentem em paz, onde vocês se sentem em harmonia. Coloque-se nesse lugar, seja ele no campo, praia, seja ele na cidade. Coloque ele dentro desse espaço de paz, que é bom para você. Respira agora. Solta ombro, solta braço, solta as pernas. Tranquiliza. Solta o pescoço. Movimenta a cabeça de lado para o outro. Bem tranquilos. Se há algum ponto no seu corpo que está doendo, mentalize esse ponto. Mentalize esse ponto. Ponha energia nele. Imagine esse local onde você está, a energia entrando, aonde está a sua dor. Perceba a energia entrando. Bem tranquilos. Bem tranquilos. O ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. E nesse momento, você pensa na sua família. Os membros de sua família, daqueles membros mais queridos, do seu lugar de paz, você vai enviar a eles um momento, um pensamento de tranquilidade, de amor, um pensamento de energia, para que eles também possam estar bem. Mentalize cada um deles, vejam como se fosse um halo de luz azulado sobre a cabeça de cada um, recebendo essa energia, para que eles melhorem, para que eles também possam receber a mesma energia que você está recebendo aqui agora. Tranquilizando, tranquilizando. Mentalize agora seus melhores amigos. Pense neles. Envie um pensamento de paz e harmonia para eles. Lembrando sempre que o amigo é aquele que é o nosso irmão eterno. Vibrem por eles. Harmonizem o pensamento. Sintam a luz na cabeça deles. Vibrem neste momento também
para os seus companheiros de trabalho. Estejam a eles aonde estiverem, que nesse instante possam sentir a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, nesses espíritos de luz que estão conosco, uma energia fluídica que envolve o corpo deles, para que eles possam estar em condição para continuarem a batalha conosco na jornada da sobrevivência. Vibrem em harmonia. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vibrem agora pelos seus vizinhos, de direita, da esquerda, da frente, de trás, de cima, de baixo. Vibrem por eles, para que no lar deles também haja luz, que possa estar se harmonizando com a luz da sua casa. Eles também recebam paz, com tranquilidade. Vibrem por todos aqueles nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual. Aonde eles estiverem, possam estar recebendo muita luz, muita paz. Eles possam estar sentindo a presença de Cristo em seus corações, se preparando para desenvolver o trabalho de harmonia e paz. Com a graça de Deus.